Oi, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio aqui com a Trilha com a Aline, que é a minha professora de yoga e pode ser a sua professora de yoga também. Olha só, a gente vai falar aqui nesse bloco sobre os novos projetos, como que ela está transformando o yoga de forma mais acessível para impactar assim mais pessoas, e a gente já conta para você sobre isso. Mas antes, se conecte lá no segundo e no primeiro episódio para você entender as ferramentas que o yoga pode transformar você. O yoga é um estilo de vida, é uma filosofia, mas sim, ele é acessível, ele não é difícil, você não tem que ter um professor específico, que nem ela explicou aqui. E para você capturar também a essência do porquê que o yoga é fundamental, o que ele vai fazer mudar na tua vida, como que ele vai despertar os gatilhos que você precisa, talvez, para entender o que você veio fazer nesse mundo. Então, se conecte lá e assiste os 2 primeiros episódios antes desse. E para você que já assistiu o primeiro e o segundo, então continue aqui e assista agora as perguntas que vai fazer, talvez aí você entender de vez o que você estava precisando. Obrigada. Querida. Ai, Aline. Fico muito feliz. Inclusive, tem mais umas 3 pessoas, amigas minhas, que querem assistir uma aula, querem participar de uma aula sua. E aí eu falei com elas que não vai faltar oportunidades, com certeza. Conta um pouquinho aqui pra gente. Vamos falar um pouquinho de futuro. Quais são os seus novos projetos e como que você planeja levar o yoga aí de forma mais acessível realmente para as pessoas? Vamos lá. Projetos e escrever projetos, eu tenho muitos mesmo. Mas o problema meu está sendo o tempo de colocar em prática e pessoal para me ajudar, né? Mas, assim, ideias eu tenho várias. E ideias boas. Então, vou contar um pouquinho antes até dos projetos que já estão em andamento, né? Geralmente, eu pratico yoga e faço parte de lugares, né, que eu dou aula de yoga, e eu sou convidada para fazer algum evento. E me convidam por vezes para fazer parceria, né? Vamos levar isso adiante e tal. Mas por causa da falta de tempo, não direi nem falta de tempo, né? Falta de organização e prioridade. Eu acabo deixando passar as oportunidades, porque é muita correria no dia a dia. E eu, às vezes, tenho que cumprir horário, quem dá aula tem que cumprir aquele horário, daí tem o tempo de ir e tal, é a rotina. Mas nos tempos livres, né, quando eu não estou dando aula, estudando, surfando, cuidando de 5 gatos e do marido e 2 crianças, eu consigo colocar um pouco em ação, né? Então, nesse momento, tá? Para os próximos meses, eu tenho aulas que serão eventos de sábado para público aberto em alguns lugares, né? Eu vou estar divulgando no Instagram também dos estabelecimentos. Então, são aulas que a gente chama de temáticas, que tem um tema específico. Me propus a isso, o que eu não fazia antes, porque eu precisava de descanso, né? Mas hoje eu vejo que eu consigo colocar em prática, então eu estou abrindo o sábado para fazer isso, para fazer esses eventos. Eu também tenho projetos de aulas específicas para vários tipos de alunos, e a gente está tentando colocar o projeto de aula online, certo? E aí a gente está fazendo junto, gente. Então a gente tem o projeto de colocar a aula online, colocar numa plataforma que a pessoa possa ter um login, né, e acessar essas aulas. Eu acredito que a aula online, ela ajuda muito nesse momento que a gente usa muito o celular e YouTube e aprende tudo, né? Eu até estava falando para uma aluna, ela precisava de uma resposta de alguma configuração, e eu falei para ela, tem tudo no Google. Digita lá no Google que vem a resposta para você. Então, acredito que uma das respostas também seja o yoga na internet, com as minhas práticas, essas práticas todas muito bem feitas, muito bem estudadas, para vários tipos de idade, para público masculino, feminino,
qualquer prática do tipo avançada, intermediária, iniciante, também com conteúdos. Vamos dividir também respiração, meditação, relaxamento guiado. Então, tem várias opções ali dentro desse curso que a gente vai lançar online. E eu espero que ele atinja as pessoas da mesma forma que atinge numa aula presencial, né? Como eu não consigo, o tempo é limitado de um dia para você dar aula, então eu não consigo atingir outras pessoas, então assim seria um meio. Mas casa, né? Que para quem está, pelo menos aqui em Curitiba, principalmente aí nesse projeto de aulas aos sábados e tal, para quem já vai assistindo online e quer entender a energia do pessoal ali, consegue também, finais de semana. E para quem quer te achar, como é que é o teu Instagram? O meu Instagram é Yoga Aline Glinski, GLINSKI. Lá eu publico bastante foto de alunos, eu coloco algumas mensagens também de conteúdo que eu gosto muito. Preciso dar mais atenção, assim como todo mundo precisa dar atenção para o Instagram, sim. Mas eu vou notificando por lá o que tiver de projeto novo e aula especial, né? Além dos lugares para praticar que já tem lá informando, né? É legal também porque eu vou produzir um evento, uma imersão, que chama Florescer, vai ser dia 19 de outubro, então você está convidado. Vai ser eu juntamente com a Liane Hardet. E aí a professora Aline vai estar lá, dando também uma prática pra gente nesse evento. Vai ser dia 19 de outubro, de 9 da manhã às 5 da tarde. A gente vai fazer uma imersão onde que a Aline fala... A Liane fala sobre inteligência emocional. Ela é palestrante, também dá palestras para universidades já aqui no Paraná sobre esse tema, é especialista. E a gente uniu, então, ela falando sobre inteligência emocional, todas as ferramentas para a gente equilibrar o nosso CPF. E eu já falo mais sobre a parte de como você torna o teu negócio, processos, o business mesmo, sabe? Ferramentas, competências, o que você tem que ter para você transformar e avançar no teu negócio, juntamente com técnicas de marketing que eu levo, de neurovendas, e vai ter uma palhinha também do Marcos explicando como que a gente agrega tudo isso agora numa era de inteligência artificial. Então, é uma mistura entre inteligência emocional com inteligência artificial. A gente vai unir tudo isso numa única imersão que vai acontecer exatamente para a pessoa florescer. E aí junta a primavera que está chegando para a gente despertar aí o gigante que tem dentro de todo mundo. E às vezes está ali adormecida, não sabe o que fazer. Então a ideia é essa. E a Aline vai estar lá com a gente. Na inteligência espiritual. Muito bom! E aí vem a pergunta agora. Outro dia eu estava conversando com meu marido e a gente está muito forte no estudo mesmo, assim, de como a gente alimenta a mente, o corpo e o espírito. Porque de tudo que eu tenho estudado, né, a gente muitas vezes pensa que a gente tem que cuidar do corpo. E o que é o cuidar do corpo? É alimentar mesmo. Alimentar com o sono correto, uma quantidade, a gente precisa de energia. É muito fácil a gente fazer agora essa analogia, porque a inteligência artificial está fantástica, ela te sugere ali um monte de coisas, estende e melhora a nossa vida, muito em questões de processos, basicamente, até evoluções de ideia. E como que ela se alimenta, né? Eu me fiz essa pergunta. Energia elétrica, muita e muita mesmo. Tanto é que existe aí um problema recorrente de bateria e eles estão indo para a Lua agora por conta disso, para buscar novas fontes de energia para suportar toda a inteligência artificial que está vindo e cada vez mais. Para você ter uma ideia, esse ano a gente tem empresas que saíram de patamares de bilhão para trilhão. Então, a NVIDIA, por exemplo, que é quem produz toda essa parte de placas para, enfim, softwares como um todo, ela atingiu a marca de 3 trilhões de valuation. Olha que loucura. E daí eu fui pesquisar e fui fazer uma busca rápida de como que a gente consegue entender a dimensão disso. Quando você transforma milhão em vez de dinheiro em tempo, em segundos, ela dá uma melhor percepção pra gente. Então, para você ter noção, 1 milhão de segundos são 11 dias, quase 12 dias. 1 bilhão de segundos
são 32 anos. Então, pensa só. Hoje, a gente já tem bilionários no mundo, tem cerca de 1.200 bilionários no mundo. E para você se tornar um bilionário, se você ganha $1, porque é em dólar, inclusive, né? $1 por segundo, em 32 anos, tu tem $1 bilhão. E a gente chegou esse ano de 2025 na marca de trilionários. E aí, quando você converte 1 trilhão em segundos, isso dá 32 mil anos. Olha que loucura esses números. Ou seja, nunca... Para a gente chegar a trilionários, a gente tem que ganhar $1.000 por segundo para você chegar em 32 anos a se tornar trilionário. Por que eu falei sobre isso agora? Porque a inteligência artificial ela está vindo de tal maneira que as pessoas que não estão trabalhando com marketing, não estão tendo noção disso e estão usando só o ChatGPT, elas não têm noção da dimensão. A NVIDIA, então, foi uma das primeiras empresas que elas tiveram o valuation de 3 trilhões. E nos próximos 5 anos, já tem ali uma prévia de estudo que eles vão investir em tecnologia de inteligência artificial $5 trilhões. Ou seja, eles vão investir ainda em tecnologias para inteligência artificial muito mais, quase 2 vezes mais, que a empresa mais valiosa do mundo hoje. Se a gente fosse contabilizar em tempo, a gente não teria nem esse tempo, 32 mil anos. Quer dizer que o futuro, Aline, que está chegando, a gente não tem nem ideia, e eu acho que nem os especialistas de hoje, eles têm ideia do que vai se tornar em tão pouco tempo. A gente está dando um salto quântico realmente, quando se fala de tecnologia. E não sei se você viu também, o ganhador do Prêmio Nobel de Tecnologia foi o fundador, o CEO do ChatGPT. Tanto é que ele largou o ChatGPT, largou a empresa, ele ganhou o Prêmio Nobel e quando ele foi fazer o discurso, ele fez um discurso quase que aterrorizante do porquê que ele saiu do ChatGPT e da OpenAI, na verdade, e ele fez um alerta global no discurso dele quando ele ganhou ali o Prêmio Nobel. E colocando claramente quais são os perigos do nível que a gente está chegando de tecnologia. E associado a esse montante de dinheiro que eles vão colocar nos próximos 5 anos, a gente fica meio impactado para quem tem uma noção e dimensão do que vai acontecer. E as pessoas não estão conectadas nisso, porque assim como você falou, não assiste jornal, eu também não. Apesar que sobre essas coisas do meu negócio hoje eu estou mais imersa, não quanto eu deveria, porque também estou cheia de coisas, mas eu estou um pouco por dentro e as pessoas têm que se ligarem também, porque assim, não adianta a gente achar o Brasil terceiro mundo vai demorar, não vai demorar. Não vai demorar mais do que 10 anos para chegar assim, avassalador, sabe? Vai ser uma coisa realmente, eu acredito, assustadora. Não pro mal, porque as pessoas que estão conectadas e estão entendendo da importância disso, vai navegar e vai surfar nessa onda. Quem não tá, eu acredito que vai ser hoje, vai ser tipo um tsunami. Vai passar e o problema não é nem quando passar e levar, o problema é quando volta a água e volta tudo, assim, a sensação eu acho que vai ser meio dessa. E o duro que a gente tá vivendo isso, então a gente só vai ter noção quando passar, porque a gente só tem noção verdadeiramente do passado. E a gente vai falar sobre isso lá na imersão. Olha quanto profundo que foi. Então a ideia é essa. E aí sobre tudo isso de tecnologia, e eu também vejo o oposto disso. Hoje, no mundo totalmente que se fala de tecnologia, quem mais souber de pessoas vai ser um baita de um diferencial. Para quem souber como equilibrar a cabeça das pessoas, como fazer as pessoas se sentirem emocionalmente bem, de tudo isso que a gente vai passar daqui para frente, realmente vai fazer uma diferença. Porque no final das contas, indiferente da tecnologia que houver, a tecnologia é só uma tecnologia. A inteligência artificial nunca, jamais terá o pensamento crítico, a criatividade. Jamais é uma palavra muito importante, mas assim,
acredito, difícil de substituir a gente nos níveis, enfim, que a gente precisa. Então, para quem entender muito de inteligência artificial, vai estar nas profissões do futuro e vai estar dentre as empresas mais valiosas do mundo, mas para quem entender muito de pessoas também. E aí, eu acho que na próxima década também aí, quem fizer psicologia, quem ir para esse ramo, vai estar tão bem garantido quanto quem entende de tecnologia e inteligência artificial, sabe? Diz que é a área wellness, né? Tá vindo muito forte, né? Isso. Não, sabe, outro dia eu vi um TED que fala sobre bem-estar. Nunca se gastou tanto em bem-estar, mas de maneira externa, né? Nunca se gastou tanto para o bem-estar que nem esse ano e no último ano. E é muito contraditório, porque mesmo assim as pessoas ainda não estão bem. O que tu acredita nessa parte espiritual, que tu trabalha muito bem nisso? Inclusive um pilar muito importante. Eu falei tudo esse enredo porque eu acredito sim que a gente tem que alimentar a nossa mente com conhecimento, com entendendo o que está acontecendo, com toda a parte de se tornar pessoas mais sábeis, aprender sobre si mesmo. A gente tem sim que alimentar o corpo físico com a alimentação correta, dormindo bem, com exercício físico, porque senão não adianta a gente alimentar a mente e não ter capacidade física para ter ação na hora que a gente precisa desenvolver as coisas. E a parte espiritual, Aline? Como que a gente alimenta a parte espiritual se nós somos um ser trino? O que tu acredita em relação a isso? Eu acredito em Deus. Então, na verdade, eu acredito que a gente é só um canal do amor de Deus, tá? Para a gente se alimentar desse amor, a gente precisa estar desperto para que ele flua. Como que a gente faz isso? A gente pode, através da prática de autoobservação, perceber como que a gente está funcionando. Se são com bons pensamentos, se são com bons sentimentos. Então, você dá uma olhada para o que passa na tua mente e como você se sente, faz com que você se limpe um pouco e faça escolhas boas, né, para se conectar com esse universo de Deus e de bondade e amor que é nos dito, né? Eu acredito também que encontrar é diferente, né, espiritualidade de religião. Então você pode encontrar através da religião coisas muito boas que te levam a ser uma pessoa espiritualizada, né? Ou de boas literaturas. Eu gosto muito de ler coisas boas para me espiritualizar. Eu acho que me fala o que mais te... Eu gosto de ler livros sobre mente, sobre subconsciente. Eu gosto de ler livros... Eu leio livros mais técnicos, tá? Eles são mais cansativos. Eu gosto de neurociência, eu gosto de psicologia, eu gosto de PNL, programação neurolinguística. E então eu vou buscando esse lado de literatura para me espiritualizar, tá? Como eu falei, é diferente de você ser uma pessoa de religião, né? A espiritualidade. E para me conectar mais com uma fonte assim mais amorosa, eu leio o Evangelho. Então, eu estudo o Evangelho, né? Eu estudei num grupo, mais de 6 anos, o Evangelho. E o Evangelho, ele é sempre diferente quando você estuda. Sempre, toda vez que você olha para o Evangelho, em cada fase da tua vida, você lê de uma forma diferente e interpreta de uma forma diferente. Tanto é que quando eu comecei a estudar o Evangelho, eu tinha vergonha de saber ler e não entender. Eu preferia não saber ler. Eu não entendia o que estava escrito. Então, assim, eu entendo muito a forma de estudar hoje, né? Mas ainda o significado intenso da palavra de Jesus, eu não consigo entender por vários momentos. Agora, deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital.
Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. Li 2 vezes já o Novo Testamento. Uhum. E agora eu tô lendo o Velho Testamento, que eu comecei pelo Novo. Eu comecei a ler o ano passado. E não por falta de tentativa, mas exatamente por conta disso que tu me falou. Eu li as palavras e parecia que eu era oca, eu acho. Uhum. Mas também eu acredito que a gente tem que estar preparado previamente para entender ou algumas coisas, não sei, pelo menos para mim, assim. Porque realmente eu acho que para cada coisa que tu tá passando, tem ali, tu vai entender aquele momento. E tu vai entender o que essas palavras estão falando. Por isso que às vezes eu não ia... Eu fui criada na igreja católica. E durante um bom tempo, quando eu entrei para a faculdade, e daí eu sou formada em engenharia química, então eu acho que a ciência ela veio como uma lavagem também, cerebral, assim. E daí tu fica muito descrente, meio que de tudo, e acredita na ciência, e aí aquele negócio parece que vai se afastando. As narrativas que a gente escuta e que eu vi na primeira comunhão, enfim... Parece que não faz muito sentido quando você começa a olhar a ciência. Do tipo, a gente veio do macaco? A gente veio do macaco ou a gente foi criado do nada? As coisas, elas entram em conflito na nossa mente, até por conta da imaturidade, talvez. E aí, por conta disso, eu fiquei muito tempo afastada. No sentido de não ler a Bíblia, mas eu achava que eu estava conectada, porque eu chegava no final da noite, eu rezava de alguma forma, e eu achava que aquilo era suficiente. Uma hipocrisia também. Porque... você verdadeiramente estuda diferente do que você lê. Quando você está conectado com Deus é uma coisa. Quando você só vai lá e reza ali superficialmente, é uma forma de conexão, sim. Mas é mais pra gente também, igual cumprir, parece um papel. Que nem quando você vai pra igreja dia de domingo de manhã e tá lá, muitas vezes, olhando o padre falar e não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Só que daí, quando eu comecei a ler o evangelho... E eu comecei por mim mesma, sozinha lá, influenciada pela Nath, que veio para trabalhar comigo e tal. Mas eu comecei a ler, olha que loucura, por conta do Pablo Marçal. Uhum. Eu olhava o Pablo Marçal com toda aquela potência que eu achava de não se ferir com o que as pessoas falavam, e um ataque intenso, principalmente quando ele se candidatou para prefeito em São Paulo. E eu olhava e falava assim, cara, não pode. Por que esse cara tem tanta força, tanta energia? Por que ele não se abala? E ele falava sempre da Bíblia. Eu falei, ele deve tirar a energia de algum lugar mesmo, não existe. E aí, por conta dele, eu comecei a ler a Bíblia, assim, literalmente. Um dos motivos principais. E aí, aquelas palavras diferentes do que antes, as palavras eram como se elas entrassem em mim. Não é nem como se eu estivesse lendo. E como elas se conectavam, e eu comecei a entender. E eu comecei a entender e olhar a natureza, e observar a natureza, e casava com as coisas que eu estava, muitas vezes, escutando. Às vezes, quando eu não li, eu escutava dentro do carro o evangelho da mensagem lá no Spotify. E aí as coisas faziam sentido, e eu comecei a conectar com as coisas que eu vivenciava, ou com as coisas que eu já tinha visto alguma vez. E aí eu comecei a entender, Aline. Só que eu acho que foi porque eu estava preparada também para saber, ouvir e entender, sabe? Eu acredito muito, assim, que... nos dizem, né, que o trabalho aparece quando você caminha, né? Então, a gente começa a caminhar e as coisas vão se abrindo. Acredito muito que a gente está aqui a serviço. E a serviço também da espiritualidade, né? A serviço de Deus, a serviço de passar boas mensagens, de ajudar os outros. Então, quando você começa a caminhar, a se mover, vai se abrindo essa nova porta, vamos dizer assim. E você consegue entender as coisas. Assim como é o yoga. Quando a primeira vez eu fui na aula, eu falei, isso aqui não é para mim. Como que eu vou respirar e fazer a postura e ainda me concentrar? Não, isso aqui esse pessoal aqui tá meio fora, né?
E olha onde eu estou hoje. Então, existe um caminho. Você pisou uma vez e se aquilo for para ser seu, ele vai se abrir. Só que você tem que caminhar, não pode ficar parado, né? Então, se você começou a ler o Evangelho, você fez o esforço e aquilo estava pronto para você naquele momento, você conseguiu entender, né? E, como eu falei, todo momento é diferente quando você lê o Evangelho. Por isso que ele é interminável, né, de sabedoria. Ele é interminável, ele sempre te dá a resposta de uma forma diferente. E eu acho essa conexão assim, muito, muito fantástica, sabe? Se tem algo que cuida de nós, esse algo é muito poderoso. Eu acredito. Não, total. Não, e tudo funciona, né? Tudo funciona, é ele que está apertando o botão do sol, porque não sou eu, nem da lua. Não sou eu também, eu vou perder o horário. Eu sou sempre atrasada, sempre correndo. E daí tem alguém cuidando de tudo isso, né? Aham. Então, aprendendo, estudando neurociência, PNL, subconsciente e lendo o Evangelho. Assim que se alimenta o espírito. Eu alimento assim. Alimento também com... Eu gosto de escutar a novena na quarta-feira. E também vou à missa. Vou à missa, eu gosto, me faz bem. Eu geralmente, quando não estou estudando, eu estou cantando algo, sabe? Algo de igreja mesmo. Ou eu estou rezando. Minha cabeça sempre fica em alguma coisa assim, né, vibrando nisso, sabe? Eu tento ocupar com isso. Porque por mais que eu dê aula, que eu estude, que eu saiba da força de um pensamento, a minha cabeça ela também vai para um ladinho mais obscuro, né? Igual eu te falei, de julgamento, às vezes pensando alguma coisa que não acontece, não acontece, daí começa a se enraizar. Então eu tenho que fazer o esforço para afastar isso. Então eu mentalizo na parte que me faz bem, né? E deixa eu te perguntar agora uma coisa por ignorância mesmo. Os budistas em si acreditam num único Deus? Em Deus? Eu não sei do budismo. O budismo não tem nada a ver com yoga? Não. Ah, meu Deus. Agora... É que budismo é religião, né? Sim, mas eles praticam yoga. Só te praticam que nem a gente. Se eu te falar que nem indiano pratica yoga, nem a Índia é espiritualizada, né? São alguns locais que são espiritualizados. Então não tem como falar assim, você é católica e vai na igreja. Não, você nasceu na religião católica, mas você não vai na igreja, então não tem como falar, né? Meu Deus, eu vejo lá os mongezinhos, tudo meditando, pra mim era tudo... Que na verdade eles fazem uma prática de yoga, o tal do sentar para meditar, mas é uma prática para mente, né? É uma técnica para você silenciar. Então eles usam disso. Mas assim, eu não estudo budismo. Meu irmão estuda e gosta muito. Ah, é? Você tem quantos irmãos? A gente tem 5 filhos. Vocês são em 5? 5 filhos. Entendi. Deixa eu te perguntar uma última coisa. Se você pudesse falar... Eu vou te fazer agora uma pergunta que você pode ter um tempo para pensar enquanto a gente vai aqui devaneando. Mas de tudo isso que a gente falou... A pessoa, se você pudesse falar alguma coisa de toda a tua experiência de vida mesmo, não só com yoga, com a tua experiência total de vida, para que faça com que as pessoas, de certa forma, elas entendam quem são elas aqui, para que elas foram mandadas, encontrar um pouco ali o objetivo, saírem desse automático e aprender autoconhecimento, ter o cerne de si mesmo. E o que tu falaria para elas? Se todo mundo do planeta pudesse te ouvir, literalmente. Eu vou falar algo que eu falaria para mim, tá? Eu coletaria mais informações dos meus familiares, dos meus ancestrais, porque por causa da vivência deles, eles têm muita sabedoria.
a gente fala dessa parte de crenças, né, que às vezes nos boicotam, mas por outro lado eles têm muita sabedoria e isso faz com que a gente seja uma teia, né, tanto de sabedoria quanto de crenças e hábitos. Então isso não existe por um acaso. Então até eu encontrei um livro que eu gostaria de dar muito para minha mãe, que é Me Conta a Tua História. Gostaria que ela escrevesse a história dela para eu ter isso, para quando ela se for, para eu ter isso, porque eu acho muito importante, assim, eu baseava muito as minhas decisões no que meu pai falava para mim, sabe? E hoje eu sinto muita falta do que ele falaria em certos momentos. Eu ainda eu sinto assim, exatamente isso, que quando meu pai se foi, eu tive que crescer com 44 anos, aí eu cresci. Aí eu me tornei adulta, porque daí eu tive que tomar minhas decisões. Mas eu gostava muito de escutar o que ele faria em determinados momentos, porque ele já passou por isso. Então, e ele pode dar igual eu falei, eu falo para o aluno o que ele está sentindo durante a prática, o que ele pode sentir, porque senão ele vai demorar mais para atingir esse caminho. Uns mais rápido, mas a maioria vai demorar mais. Então, se a gente tiver ajuda de alguém, um olhar com amorosidade, aceitar esse olhar, aceitar essa palavra, nossa, como seria diferente o caminho, sabe? E não é sendo conduzido, é você observar o que a outra pessoa te mostra e falar, puxa, né? E por que não? Então, assim, estar aberto a mais sabedorias. Não tirar a conclusão. Hoje todo mundo está muito assim, eu sei disso, eu sou isso, não preciso disso. Puxa, né? Se você unir várias ideias, várias vamos lá, opções, você tem muito mais resultado com isso. Aumentar o leque, né? Sim, de possibilidades, de informação, você escolhe. Então, eu acho que o caminho seria muito mais leve. É tão bom quando alguém vem te ajudar, né? E não pede nada em troca. E você fala, puxa, isso realmente me ajudou. Então, escutar mais. Teria escutado antes, lá na minha adolescência, teria escutado na minha infância, seria um caminho um pouquinho mais leve. Dizem que na religião, né, ou você chega no evangelho por amor ou por dor. E eu acho que muita gente chega por dor, né? Chega um momento que a gente não aguenta mais. Então, que bom que você veio. Né? Lembra que eu estava falando do centro, que as pessoas chegam com muita dor, é difícil chegar pelo amor. Então, e se a gente fizesse o caminho diferente, se fosse por amor, mais aceitação, menos intolerância, né? Menos justificativa, resposta pronta, mais observação. E isso é para mim também, eu estou falando o que eu gostaria de dizer para mim, tá? Eu acho que seria bem diferente. Reservaria muito mais tempo para outras coisas, não passaria por muitas decepções comigo mesmo, porque não são as pessoas, né? Somos nós, né? Então eu falaria isso. Escute mais, ouça mais, escolha melhor. Bem profundo. Por que você acha que a gente não escuta? Você com toda essa sabedoria agora, por que você acha que você não escutava quando você era menor? Porque eu não tinha capacidade de entender. Né? Tem coisas que a gente só consegue entender ou porque a gente passou e daí você consegue dar luz àquilo, né? Ou porque você não quer, você é egoísta, você é orgulhoso. Então você se trava e não quer escutar. Você não quer escutar que aquele sorvete está estragado, porque você quer o sorvete, você quer comer, então come e passa mal. Então aí você, puxa, então antes eu vou perguntar se o sorvete está bom. Então é uma coisa muito simples, mas que a gente complica, né? A gente complica. Por quê? Porque a gente às vezes fica se intrometendo em áreas que não são nossas. Né? Por exemplo, você vê uma pessoa fazendo tal atitude. Você não tem que se intrometer até que ela venha te pedir ajuda. Não dê o teu pitaco ali. Meu marido fala isso. Se você pode ajudar, ajude. Mas quando ela te pedir ajuda, ela não vai te compreender se ela não estiver aberta para isso. Mas você pode ficar ali auxiliando de longe, fazendo qualquer tentativa, mandando bons pensamentos, vibrando, cuidando de você.
Então, eu acredito nisso. Lembra que a gente falou no início, né? Que se a gente cuidar da gente, da melhor forma a gente vai estar ajudando os outros. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Aprendi um monte. Espero que você também em casa tenha aprendido. E siga a Aline nas redes sociais. Acompanhe aí os próximos projetos, a imersão. Fica de olho porque encontre essas pessoas que podem somar alguma coisa em ti. Então o mundo já está cheio de gente que ou divida, ou está dividindo, ou está subtraindo. Fique próximo de pessoas que somem ou que multiplicam, tá? Fica com essa. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.